Meus amigos do YouTube, aqui estou novamente para darmos sequência aos nossos comentários iniciados nos vídeos anteriores, em que eu estava falando sobre improbidade administrativa, né? Este mal que assola todo o nosso país, o nosso estado, os nossos municípios, e que vem sendo destaque aí nas mídias nacionais por atos ímprobos e desonestos praticados aí pela maioria, uma grande parte dos nossos parlamentares. Nós trazemos essa discussão dos nossos comentários a nível municipal, como eu já disse desde o início, que me propus a falar sobre direito público. Pois bem, nós falamos sobre improbidade administrativa, sobre seus conceitos e vimos quais são as espécies ou as modalidades que existem de atos de improbidade administrativa. Falamos sobre a lei, 8.429 de 92, também chamada de LIA, que é a Lei de Improbidade Administrativa, onde nós estamos tirando todo esse material para falar para vocês aqui sobre esse assunto importante que é a improbidade administrativa. Então nós vimos que existem 4 tipos de atos de improbidade administrativa de conformidade com a lei que instituiu esta regra no direito brasileiro, a Lei 8.429 de 92, também chamada de LIA. De acordo com a LIA, 4 são as modalidades e elas estão previstas nos artigos 9º, 10, 10A e 11 da norma, tá certo? Nós começamos a falar aqui do primeiro tipo, ou a primeira espécie, ou a primeira modalidade de ato ímprobo, que é aquele em que o agente público, quando o pratica, se enriquece ilicitamente, Ele traz um aumento para o seu patrimônio de forma ilícita, tá certo? E nós vimos que o artigo 9º, que prevê sobre esta espécie de modalidade de enriquecimento ilícito, diz o seguinte, o artigo no seu caput: constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir, ou seja, o agente que aufere qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo. Então, o agente público se enriquece ilicitamente por prática de ato ilícito no exercício do seu cargo, do seu mandato, no caso de prefeito, vereadores, função, emprego ou atividade praticados nas entidades em que trata o artigo 1º da lei. Para nós aqui, vamos considerar, no caso, os municípios, para a gente poder entender, as suas autarquias, seus outros órgãos, e a Câmara Municipal. Então, todo ato que o agente público comete, pratica, que traz a ele um enriquecimento ilícito contra o município ou contra a Câmara Municipal, é considerado ato de improbidade administrativa, punível pela Lei 8.429, que nós vamos ver mais na frente sobre essas sanções que serão aplicadas a esses agentes que, porventura, infringir qualquer um destes atos. E deve ser destacado que, nesta modalidade de enriquecimento ilícito, o ato há de ser praticado pelo agente público, pelo prefeito, pelo vereador, pelos servidores públicos de modo geral, ou para aquelas pessoas que exercem função, empregos, ou que prestem determinado tipo de serviço de forma individual ao município, deve ser praticado de forma dolosa. Então, o ato a ser praticado que causa enriquecimento ilícito, ele tem que ser um ato doloso, ou seja, aquele ato praticado de forma consciente, de forma previsível, de forma intencional pelo agente público. Não há, nesta modalidade de enriquecimento ilícito, a prática desse tipo de ato na modalidade de culpa, quando o agente pratica o ato por imprudência, por imperícia ou até mesmo por negligência. Quando o ato é praticado desta forma, não se enquadra no artigo 9º, o ato de enriquecimento ilícito.
ele tem que ser praticado pelo agente de forma consciente. Ele quis praticar aquilo, ele teve a vontade de fazer aquilo, ele obteve aquele resultado praticado de forma ilegal. Então, nessa forma, nós temos aí o ato ímpro do artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa. E a Lei de Improbidade Administrativa, nesse artigo 11, o artigo tem 12 incisos. O que são esses incisos? São exemplos que a lei traz de atos que podem ser enquadrados como atos ímprobos. Então, eu digo que são exemplos pelo seguinte: não é um rol taxativo, tá? São exemplos que a lei traz no seu corpo, né, no artigo 9º, para ilustrar aí a figura do ato ímprobo. Então, não quer dizer que são somente esses 12 tipos, ou essas 12 hipóteses do artigo 9º que são considerados atos de improbidade administrativa. Outros atos podem surgir, diferentes dos que estão aqui elencados, mas que podem ser enquadrados no caput do artigo como ato de improbidade administrativa, também punível na forma desta lei 8.429 de 1992. Nós vimos no vídeo anterior o primeiro exemplo, ou a primeira hipótese que estava previsto no inciso 1 do artigo 9º. Nós vamos ver agora a previsão do inciso 2 do artigo 9º. Esse inciso 2 prevê aquela hipótese de percepção de vantagem pelo agente, vantagem ilícita, para facilitar o negócio superfaturado. Então, é disso que trata esse inciso 2. O exemplo que se dá aqui é dessa forma: quando o agente recebe uma vantagem econômica ou financeira para facilitar a prática de um negócio superfaturados por terceiro frente à administração pública ou frente à Câmara Municipal. Ou seja, envolvendo um terceiro e envolvendo o município ou a Câmara. Diz o seguinte, o inciso 2. O agente percebe vantagem econômica, direta ou indiretamente, para facilitar a aquisição, a permuta ou a locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º pelo preço superior ao valor de mercado. Aqui essas pessoas referidas no artigo 1º, vamos considerar, vou repetir aqui, o município, para análise nossa aqui, as autarquias, os seus órgãos e o poder legislativo municipal, tá certo? Então veja bem, quando o agente percebe vantagem econômica, direta ou indiretamente, para facilitar, ele é o intermediário, ele facilita que terceiro adquira, ou que o município adquira, permuta ou loque bem imóvel ou contrate serviços de terceiros por preço superior ao que está praticado no mercado. Ou seja, aquele agente público vai dar um jeito de que essa negociação entre município e um terceiro seja feita além do preço de mercado para que ele possa obter uma vantagem em cima disso. Então é isso que diz o artigo, o inciso 2. Nós podemos, por exemplo, examinar uma questão aqui, um exemplo também, para ficar bem mais claro. Nós sabemos que os municípios têm as suas comissões que são criadas para avaliação de bens móveis e imóveis do município, para que quando eles sejam alienados, para que eles sejam adquiridos de terceiros, tem uma comissão que vai lá e faz essa avaliação para que o gestor municipal possa tomar ciência qual é o preço de mercado e se ele está praticando essa operação dentro desse patamar, dentro desse preço de mercado. Então, suponhamos que uma comissão composta de 3 membros, ela receba uma comissão, uma vantagem econômica qualquer, de um terceiro que está negociando com o município, ou para vender a ele um imóvel, ou para alocar a ele um imóvel, ou para permutar com ele um imóvel, ou para que com ele preste os serviços, e esse terceiro faz, ou essa comissão de avaliação dos bens municipais,
faça aí uma avaliação superior ao preço de mercado, para que o município compre esse imóvel de terceiro por um preço superfaturado, para que ele possa obter desse terceiro, diretamente do terceiro, ou pode ser indiretamente, por exemplo, através de uma imobiliária que esteja transacionando com o município, né, em nome do proprietário, ele receba uma vantagem econômica em cima disso. Então, ocorrendo isso, essa vantagem pode ocorrer, por exemplo, sendo oferecida à comissão ou a pedido da própria comissão. Então, esses membros da comissão estão sendo, entre aspas, comprados pelo terceiro para que possa vender um bem ao município, ao local, ou permutar por um preço superior ao de mercado. Então, essa comissão vem e faz uma avaliação, por exemplo, o bem vale R$200 mil, a comissão avalia por R$300 mil. E aquele é um documento que o gestor público vai seguir entendendo como correto. Se posteriormente for descoberto que houve essa prática ilícita nesse negócio envolvendo a comissão, isso aí será, obviamente, discutido judicialmente e esses membros da comissão de avaliação, que são agentes públicos, vão responder por esse tipo de ato de improbidade administrativa. Então é isso que diz o inciso 2 do artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa. E nós temos também a terceira hipótese, que praticamente é o inverso do que ocorreu na hipótese segunda, né, ou no inciso 2º, ou inciso 2 da Lei de Improbidade Administrativa. Aqui no caso, o inciso 3º do artigo 9º, ou inciso 3, como queiram, diz o seguinte: o agente público que percebe uma vantagem, tá, também de um terceiro, para facilitar a alienação, permuta, locação de um bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal, pelo município, pela Câmara, por preço inferior ao valor de mercado. Nesse caso, vamos dizer que no caso, não vamos falar em Câmara, porque é o município que vai adquirir, vai vender os imóveis. Naquele primeiro caso, no inciso 2, o município estava adquirindo ou permutando um imóvel seu com terceiro. Nesse caso, ele está alienando, vendendo, não está adquirindo um imóvel seu para terceiro, ou permutando com terceiro, ou locando para terceiro um imóvel seu por preço inferior ao de mercado. Nesse caso, tomando como base a mesma comissão de licitação, ela pediu, esses membros pediram uma comissão, ou a eles foi oferecido diretamente pelo interessado ou por terceiro que esteja intermediando aí, por exemplo, uma imobiliária, como eu disse, representando o proprietário, ele vai fazer uma avaliação, nesse caso, de um bem que é do município, por um preço inferior ao de mercado, para que o terceiro adquira aquilo por um valor mais baixo. E adquirindo um valor mais baixo, atinge esse objetivo ilícito e ele recebe, ou eles recebem, os membros da comissão, uma vantagem devida por este fato, né? Por este ato ímprobo, por esse ato desonesto. E repito, aqui existe o dolo, existe a intenção de se fazer isso. Foi feito de forma premeditada, foi feito de forma previsível, foi feita de forma intencional pelo agente público. Pode ser o prefeito, pode ser vereadores, pode ser servidores públicos envolvidos nesse esquema. Tá certo? Então seria a terceira, ou inciso 3 do artigo 9º. Nós temos aqui a hipótese quarta, tá? Desse inciso 9º, que está previsto no inciso 4º do artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa. Essa quarta hipótese é quando existe o uso em obra ou serviço particular e pessoal de bens do município ou da Câmara Municipal, tá? Então aqui o agente vai utilizar em obra sua ou um serviço pessoal seu de bens pertencentes ao município. Então diz aqui o artigo: utilizar quem? O agente público, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
essas entidades aqui que nós estamos falando, volto a repetir, no nosso estudo aqui, município e poder legislativo, são bens pertencentes a esses dois entes municipais, tá? O legislativo e o executivo. Então, repetindo, em uma obra particular ou em serviço particular do agente público, ele utiliza máquinas, equipamentos, materiais ou serviços de servidores públicos, de empregados ou de terceiros, para se beneficiar. Quer dizer, quem está pagando por tudo isso é o município, num serviço particular do agente público, do prefeito, do vereador, do servidor público, não é isso? Nós podemos, por exemplo, dizer que o caso do prefeito ou de um servidor público que usa de uma máquina do município para fazer a raspagem, aí, a raspagem de uma estrada rural sua particular. Não é uma estrada municipal, uma estrada particular. Então ele está se enriquecendo ilicitamente dessa forma, porque está usando de um bem do município, que é dirigido aí, ou conduzido por servidor público, gastando óleo diesel, essa coisa toda, para um serviço particular dele, do agente público. Isso é um ato ímprobo do artigo 9º do inciso 4, tá certo? Então foi um dos exemplos que eu dei. Assim como pode ser utilizado só serviço de um servidor público para um trabalho meu particular, e aí baseado nisso aí vocês vão ter uma série de exemplos para mencionar, né? E essa é a hipótese quarta do inciso 4 do artigo 9º da LIA. Agora, no inciso 5, ou a quinta hipótese, é quando existe o recebimento de vantagem ilegal por parte do agente público por tolerar prática de ato criminoso. Tá? Então, é o recebimento de vantagem para tolerar prática de ato criminoso por parte do agente público. O inciso 5 diz o seguinte: receber vantagem econômica de qualquer natureza, quem recebe, o agente público, direta ou indiretamente, para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, nesse caso, é quando o agente público, ele tolera, ele se omite na fiscalização desses atos criminosos que são praticados, às vezes, dentro do município, e para levar vantagem sobre isso, não é? Nesses jogos de azar, nós temos aí os jogos de apostas, jogo do bicho, roleta, essa coisa toda, né? E também a exploração de atos de prostituição mediante a obtenção aí de proveito financeiro por parte do agente público. Nós podemos dizer, por exemplo, como outro exemplo para ficar mais claro, quando um policial que atua no município tolera a prática desses atos ilegais, né? Esses atos nós acabamos de falar, jogos de azar, lenocínio, narcotráfico, contrabando, prática de prostituição, não é isso? Então, quando existe a tolerância disso, quando o policial faz vista grossa disso aí, ao invés de ir lá fiscalizar, autuar, fechar, não é? Ele faz vista grossa. Ou então, quando o servidor, por exemplo, público também, emite um alvará para o funcionamento de uma atividade desse tipo ilícita. É difícil até aceitar uma situação dessa, mas vamos supor que ocorra, né? Eu vou e dou um alvará sabendo que ali está sendo praticada uma atividade criminosa, ilegal, ilícita. Ou quando eu omito, como fiscal municipal, na fiscalização desses atos, comparecendo, autuando, dando prazo para fechar, notificando, coisas nesse sentido. Quando eu faço esse tipo de omissão, pratico essa omissão, quando eu faço vista grossa, eu tolero, eu estou praticando atos de improbidade administrativa prevista no inciso 5 do artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa. E nós temos a seguir a sexta hipótese, tá certo? Prevista no artigo 6, tá? Prevista no inciso 6 do artigo 9º da Lei, que é quando existe por parte do agente público o recebimento de vantagem econômica ou financeira para que ele faça declaração falsa. Tá? Então, existe a emissão de uma declaração falsa por parte do agente público para que, mediante o recebimento de uma vantagem indevida, mediante o recebimento de uma propina, por exemplo, né?
Então, veja o seguinte, diz o artigo 6 que receber vantagem econômica de qualquer natureza, quem recebe? O agente público, direta ou indiretamente, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre a quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas na lei de improbidade, no nosso caso, ao município e ao Poder Legislativo. Então, veja bem, nós sabemos que, às vezes, na execução de obras municipais, os pagamentos são feitos por medição. À medida que vai se medindo aquilo que vai sendo executado, se paga. Né? Existem as planilhas orçamentárias, já previstas no próprio processo licitatório, e ali vão sendo executados por etapas. À medida que as etapas vão sendo executadas, vão sendo pagas. E para que elas sejam pagas, é necessário que o fiscal aí de obras do município, por exemplo, vá lá e confira se realmente aquela quantidade, a metragem, tudo está correto de acordo com o que foi feito. Então ali existe uma declaração falsa, nesse caso, do servidor público, do fiscal de obras, que ele altera, por exemplo, ele diminui a quantidade, vamos dizer assim, do serviço executado, ou melhor, ele aumenta o serviço, o contrário, aumenta o serviço do quantitativo, ou seja, serviço que não foi executado, ele põe na sua declaração, no seu papel lá, que vai ser encaminhado para pagamento, como se tivesse sido executado, e o terceiro, por exemplo, a empreiteira, recebe aquele dinheiro a mais e dá aí uma vantagem econômica, em dinheiro, financeira, ou de outra forma, ao agente público. Então, nesse caso, estaria o agente público infringindo o artigo 9º, inciso 6 da Lei de Improbidade Administrativa, né, sujeito às sanções que a própria lei prevê e que nós vamos ver também mais adiante. Pois bem, nós temos também a hipótese seguinte, do inciso 7 da Lei de Improbidade Administrativa, que é quando existe o enriquecimento do agente público sem causa lícita. Ou seja, existe o enriquecimento ilícito do agente. O seu patrimônio, ele aumenta visivelmente, né? Então é o que diz aqui o artigo 7, o inciso 7 do artigo 9º. Adquirir para si ou para outrem, o agente público, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, quer dizer, o agente público tem que estar no exercício do seu mandato, no caso, prefeito, vereador, cargo, emprego ou função pública. Quando ele adquire bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Então, nós podemos dizer que, nesse caso, o patrimônio do agente público ele aumenta assim, de forma muito visível, que chama atenção. Como que essa pessoa que trabalha no município, tem um salário X, está comprando carro, comprando casa, comprando apartamento, comprando fazenda. Quer dizer, isso aí já chama atenção e ele passa a ser investigado, por exemplo, pelo Ministério Público. E se constata, por exemplo, suponhamos que um agente público só tem como rendimento o seu vencimento mensal, tem oferido aí num determinado ano, por exemplo, 2018, 120 mil reais durante o ano. E a sua evolução patrimonial neste ano registra um acréscimo de 500 mil reais. Quer dizer, quem ganhou 120 mil reais, além de tirar todas as despesas para a sua sobrevivência pessoal, seus gastos pessoais, teve um patrimônio acrescido, uma variação patrimonial nesse período de 500 mil reais. Se considerarmos os 120 menos 500, está aí, sem justificativa, um aumento desproporcional de 380 mil reais, ou seja, um patrimônio aberto, né? Um patrimônio aberto injustificável. Então, nesse caso, o agente público vai responder, vai ter que explicar ao Ministério Público, ao próprio município, o porquê ou como que ele teve esse acréscimo patrimonial. Aqui eu chamo a atenção para um outro artigo da Lei de Improbidade Administrativa, que é o artigo 13 da lei, que diz exatamente, prevendo esse tipo de situação,
que é necessário que o agente público, é uma condição, quando do exercício do seu cargo, ele apresente junto ao departamento pessoal do município a declaração de seus bens. Assim que ele começa a trabalhar no município, ele tem que apresentar a declaração de seus bens. É o que diz o artigo 13, ó. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço pessoal. No caso aqui do município, vamos considerar o município, ou na própria Câmara. Tanto faz servidor, agente público municipal, do município, ou agente público da Câmara. O parágrafo 1º desse artigo 13 diz o seguinte: a declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior. E quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a responsabilidade econômica do declarante, excluído apenas os objetos e utensílios de uso pessoal. Veja o seguinte: todo agente público, quando vai tomar posse no cargo dele, no município ou na Câmara, tem que apresentar a declaração de seus bens, todos os seus bens, todo o seu patrimônio, inclusive das dívidas também, que fazem parte do patrimônio. O patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa. Então esse conjunto tem que ser apresentado, essa relação, tá certo? Para que se faz isso? Exatamente para que se possa ter conhecimento o que o agente público tinha no começo, quando ele entrou no serviço público, e o que ele vai ter no final, quando ele vai sair. Nós vamos ver aqui logo adiante. O parágrafo 2º diz o seguinte: a declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo ou função. Ou seja, eu apresento a declaração dos meus bens, do meu patrimônio, no início, quando eu entro para o serviço público. Anualmente eu vou renovando, alterando para mais ou para menos, e quando eu saio eu apresento a última declaração minha, para que ele possa ser, para que isso aí possa ser comparado. Se aquilo que eu tinha, se o que eu aumentei é compatível com a minha renda. O objetivo é esse da lei, não é outro, tá certo? Então esse seria o parágrafo 2º. E o parágrafo 3º diz que será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Então é isso que está no artigo 13 do parágrafo 3º. E por fim o parágrafo 4º diz o seguinte: o declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à delegacia da Receita Federal, na conformidade da legislação do imposto de renda sobre a renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no caput no parágrafo 2º deste artigo. Ou seja, permite-se aqui que o agente público entregue a sua declaração de imposto de renda, feita anualmente, aquela que ele tinha quando ele entrou, e aquelas feitas anualmente posterior à sua entrada, para que fique arquivado no setor de RH do município. Tudo isso para que seja observado o disposto no artigo 7, no inciso 7 do artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, que diz, repito, quando o agente adquire para si ou para outro, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do seu patrimônio ou de sua renda, tá certo? Então nós encerramos aqui esse inciso. Vamos parar aqui no inciso 7 do artigo 9º e voltaremos continuando falando sobre esse trabalho no próximo vídeo, tá? Então eu encerro aqui, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Estou vendo aí que muitos estão visualizando o nosso trabalho, mas não estão se inscrevendo. Inscreva-se aí para que o nosso canal possa ficar mais forte e para que vocês possam continuar recebendo aí os meus vídeos, tá bom? Um abraço a todos vocês.